Na festa de Natal do escritório do meu marido, a mãe dele apresentou a estagiária de 21 anos como sua futura esposa para toda a empresa. Ela é tudo que a atual esposa dele não é, jovem, inteligente e sem filhos, anunciou ela. A multidão riu enquanto brindava. Até que eu revelei a verdadeira identidade do estagiário, e um brinde naquela noite custou tudo a eles. Ela é jovem, inteligente e não tem filhos. Tudo que Matthew precisa em um parceiro. Cynthia, minha sogra, declarou na festa de Natal lotada, com o braço em volta de Sandra como se tivesse encontrado a nora perfeita. Toda a equipe executiva ficou paralisada, com as bebidas a caminho da boca, assistindo ao drama familiar se desenrolar em tempo real. Senti meus joelhos fraquejarem quando Matthew se adiantou para abraçar Sandra, aceitando os parabéns dos colegas que trabalharam comigo por 5 anos. Eles estavam comemorando o noivado do meu marido com outra mulher enquanto eu permanecia ali como um fantasma no meu próprio funeral. Mas enquanto eu observava esse pesadelo se desenrolar diante de mim, minha mente voltou aos meses de sinais de alerta que eu estava cego demais para ver claramente. Cada momento suspeito, cada comportamento estranho, cada sinal de alerta que eu havia racionalizado agora se cristalizava em uma clareza devastadora. Antes de continuar, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre mulheres que se recusam a ser silenciosamente descartadas. Se você acredita que os votos matrimoniais devem significar alguma coisa e que a traição merece consequências, considere assinar. Isso nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Os sinais estavam se formando desde o início do outono. Sutil no início, mas ficando mais óbvio a cada semana. Tudo começou quando a agenda de trabalho de Matthew se tornou irregular de maneiras que desafiavam qualquer explicação. Ele sempre foi dedicado à carreira, mas essa mudança parecia diferente, mais secreta, mais pessoal. Ele começou a ficar no escritório até 9 ou 10 da noite, alegando projetos urgentes que, por algum motivo, nunca apareciam em nenhum relatório trimestral ou comunicação da empresa aos quais eu tinha acesso. Quando me ofereci para preparar o jantar para ele nessas noites, ele me dispensou com um gesto de desdém. Já encomendei algo com a equipe, ele dizia. Porém, quando liguei para o escritório depois do expediente para saber como ele estava, o segurança noturno me disse que o prédio estava praticamente vazio desde as 6h30. As contradições eram gritantes, mas me convenci de que devia haver explicações razoáveis que eu simplesmente não estava vendo. Seus hábitos pessoais mudaram de uma forma que me deixou arrepiado de inquietação. Matthew começou a tomar banho imediatamente após chegar em casa. Mesmo nos dias em que ele alegava ter ficado sentado em salas de conferência com ar-condicionado a noite toda, sua colônia ficava mais pesada, mais cara, como se, na festa de Natal do escritório do meu marido, a mãe dele apresentou a estagiária de 21 anos como sua futura esposa para toda a empresa. Ela é tudo que a atual esposa dele não é, jovem, inteligente e sem filhos, anunciou ela. A multidão riu enquanto brindava. Até que eu revelei a verdadeira identidade do estagiário, e um brinde naquela noite custou tudo a eles. Ela é jovem, inteligente e não tem filhos. Tudo que Matthew precisa em um parceiro. Cynthia, minha sogra, declarou na festa de Natal lotada, com o braço em volta de Sandra como se tivesse encontrado a nora perfeita. Toda a equipe executiva ficou paralisada, com as bebidas a caminho da boca, assistindo ao drama familiar se desenrolar em tempo real. Senti meus joelhos fraquejarem quando Matthew se adiantou para abraçar Sandra, aceitando os parabéns dos colegas que trabalharam comigo por 5 anos. Eles estavam comemorando o noivado do meu marido com outra mulher enquanto eu permanecia ali como um fantasma no meu próprio funeral. Mas enquanto eu observava esse pesadelo se desenrolar diante de mim, minha mente voltou aos meses de sinais de alerta que eu estava cego demais para ver claramente. Cada momento suspeito, cada comportamento estranho, cada sinal de alerta que eu havia racionalizado agora se cristalizava em uma clareza devastadora. Antes de continuar, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre mulheres que se recusam a ser silenciosamente descartadas. Se você acredita que os votos matrimoniais devem significar alguma coisa e que a traição merece consequências, considere assinar. Isso nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Os sinais estavam se formando desde o início do outono. Sutil no início, mas ficando mais óbvio a cada semana. Tudo começou quando a agenda de trabalho de Matthew se tornou irregular de maneiras que desafiavam qualquer explicação. Ele sempre foi dedicado à carreira, mas essa mudança parecia diferente, mais secreta, mais pessoal.
Ele começou a ficar no escritório até 9 ou 10 da noite, alegando projetos urgentes que, por algum motivo, nunca apareciam em nenhum relatório trimestral ou comunicação da empresa aos quais eu tinha acesso. Quando me ofereci para preparar o jantar para ele nessas noites, ele me dispensou com um gesto de desdém. Já encomendei algo com a equipe, ele dizia. Porém, quando liguei para o escritório depois do expediente para saber como ele estava, o segurança noturno me disse que o prédio estava praticamente vazio desde as 6h30. As contradições eram gritantes, mas me convenci de que devia haver explicações razoáveis que eu simplesmente não estava vendo. Seus hábitos pessoais mudaram de uma forma que me deixou arrepiado de inquietação. Matthew começou a tomar banho imediatamente após chegar em casa. Mesmo nos dias em que ele alegava ter ficado sentado em salas de conferência com ar-condicionado a noite toda, sua colônia ficava mais pesada, mais cara, como se ele estivesse tentando mascarar aromas que não pertenciam a um escritório corporativo. Ele também trocou a loção pós-barba, abandonando o aroma madeirado familiar que eu havia comprado para ele no Natal em favor de algo cítrico e agressivo que deixava nosso quarto com um cheiro estranho. O aumento repentino do envolvimento de Cynthia em nosso casamento deveria ter sido o sinal de alerta mais claro de todos. Ela nunca me aprovou totalmente, mas sua desaprovação sempre foi administrável por meio de distância educada e gentilezas superficiais. Recentemente, sua abordagem se tornou estratégica e proposital, de uma forma que parecia uma campanha coordenada contra nosso relacionamento. Ela começou a chegar para visitas inesperadas quando sabia que eu estaria no trabalho, passando horas sozinha com Matthew, discutindo assuntos que eles paravam de falar imediatamente no momento em que eu chegava em casa. Durante os jantares em família, Cynthia começou a fazer observações incisivas sobre casamentos que exigem crescimento e adaptação para sobreviver às pressões modernas. Ela mencionaria outros casais que fizeram mudanças difíceis, mas necessárias, para encontrar a felicidade. Os olhos dela estavam fixos em mim durante esses comentários supostamente casuais. Seus comentários sobre minha carreira se tornaram mais incisivos e frequentes, sugerindo que as mulheres trabalhadoras às vezes perdiam contato com seus instintos femininos e prioridades familiares. Quando eu tentava conversar com Matthew sobre nossos planos para o futuro, férias que poderíamos tirar, reformas que discutíamos ou até mesmo atividades simples de fim de semana, Cynthia interrompia com opiniões sobre os jovens serem muito rápidos em se contentar com o conforto em vez de perseguir seus sonhos autênticos. A mudança mais perturbadora ocorreu no tratamento que Matthew me deu. O homem que antes pedia minha opinião sobre tudo, desde suas escolhas de roupas até importantes decisões empresariais, de repente agiu como se meus pensamentos fossem ruído de fundo irrelevante. Ele fazia planos importantes sem me consultar, mudava nossos compromissos sociais sem explicação e ignorava minhas preocupações sobre seu comportamento com garantias condescendentes de que eu estava pensando demais ou sendo sensível demais. Nosso relacionamento físico se tornou mecânico e distante, como se ele estivesse cumprindo obrigações conjugais em vez de expressar afeto genuíno. Ele se virava imediatamente depois, pegando o telefone em vez de me segurar como costumava fazer. Às vezes eu o pegava olhando para o teto com profunda insatisfação, como se estivesse preso em uma vida que não lhe trazia mais alegria. A última evidência devastadora chegou apenas 2 semanas antes da festa de Natal desta noite. Matthew deixou seu laptop aberto na mesa da cozinha enquanto tomava banho, exibindo uma sequência de e-mails que destruiu o que restava da minha negação. As mensagens eram de alguém chamada Sandra Morrison, discutindo arranjos para reuniões com uma intimidade que ia muito além de qualquer correspondência profissional que eu já tivesse visto. Ela escreveu sobre sentir falta dele durante sua recente viagem de negócios a Chicago, mencionando detalhes específicos sobre seu quarto de hotel e seus planos de jantar que provavam que ela estava lá com ele. Suas mensagens faziam referência a piadas internas, experiências compartilhadas e planos futuros que revelavam um relacionamento que estava se desenvolvendo há meses enquanto eu, sem perceber, desempenhava o papel de esposa dedicada. Agora, de pé neste salão de baile, observando Matthew aceitar os parabéns por seu noivado com Sandra Morrison, finalmente entendi que todos os sinais de alerta estavam me levando a esse momento de humilhação pública. Meses de comportamento suspeito, despesas inexplicáveis e distância emocional foram todos contribuindo para a revelação devastadora desta noite. Mas o que eu ainda não tinha percebido era que a chegada de Sandra Morrison em nossas vidas tinha sido muito mais calculada do que um simples romance de escritório. E a verdadeira dimensão do engano estava prestes a se revelar de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Ficou devastadoramente claro que Sandra Morrison não era uma estagiária comum enquanto eu observava Matthew comemorar seu noivado com ela.
Mas para entender como ela se infiltrou tão completamente em nossas vidas, eu precisava lembrar daquele primeiro dia em que ela entrou em nosso prédio de escritórios, o dia em que tudo começou a desmoronar sem que eu percebesse. Era uma manhã de terça-feira no início de setembro quando a vi pela primeira vez. Eu estava entregando relatórios trimestrais para Linda, assistente de Matthew, quando uma jovem deslumbrante deslizou pela área de recepção como se estivesse andando em um tapete vermelho e não entrando em um escritório corporativo. Seus cabelos castanhos refletiam a luz do sol da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto. E seu vestido azul marinho sob medida lhe servia perfeitamente. O tipo de roupa cara que deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo não estava certo com esse suposto estagiário. Todas as conversas no saguão pareciam parar quando ela passava. Os homens paravam no meio da frase para olhar, com as xícaras de café congeladas no meio do caminho até os lábios. Até os seguranças se endireitaram atrás de sua mesa, de repente muito interessados em parecer profissionais. Sandra se movia com o tipo de confiança que vem de saber que você é a pessoa mais cativante em qualquer sala, seus saltos batendo contra o chão de mármore em um ritmo que parecia quase musical. Quem é essa? Linda sussurrou, embora seu tom sugerisse que ela já sentia que essa mulher seria importante. Em poucos minutos, Matthew saiu do escritório, praticamente irradiando entusiasmo. Sua postura inteira havia mudado, ombros mais retos, sorriso mais brilhante, uma energia animada que eu não via nele há meses. Ashley, ele chamou do outro lado da recepção, sua voz carregada de entusiasmo, o que fez meu peito apertar de inquietação. Venha conhecer nossa nova estagiária, Sandra Morrison. Morrison. O nome deveria ter sido registrado imediatamente. Deveria ter entrado em contato com Walter Morrison, o maior acionista da nossa empresa. Mas eu estava muito focado na forma como todo o comportamento de Matthew havia se transformado na presença daquela mulher para processar o significado do sobrenome dela. Sandra estendeu a mão com graça praticada, seu aperto firme e confiante de uma forma que parecia ensaiada em vez de natural. Ashley, que prazer, ela disse, com a voz calorosa o suficiente para parecer amigável, enquanto seus olhos esmeralda estudavam meu rosto com uma intensidade desconfortável. Matthew compartilhou muito sobre você. O comentário me pareceu estranho porque Matthew raramente discutia detalhes pessoais sobre nosso casamento com colegas. Quando olhei para ele, sua expressão carregava o rubor de culpa de alguém que revelou mais do que deveria. Seu rosto me disse que ele estava compartilhando detalhes íntimos sobre nosso relacionamento com uma mulher que ele supostamente tinha acabado de conhecer. Sandra se formou na Northwestern com dupla graduação em administração e finanças. Matthew explicou, com a mão pairando perto do cotovelo dela em um gesto que pareceu inapropriadamente íntimo para uma apresentação profissional. Ela trabalhará diretamente com nossa equipe executiva em alguns projetos especializados. Projetos especializados. Em meus 15 anos de experiência corporativa, nunca ouvi falar de um estagiário sendo designado para um trabalho de nível executivo no primeiro dia. Os estágios geralmente envolviam tarefas administrativas básicas, entrada de dados e aprendizado de processos empresariais fundamentais. Eles não tinham acesso imediato à alta gerência nem às operações confidenciais da empresa. Nos dias seguintes, a presença de Sandra tornou-se impossível de ignorar. Seu espaço de trabalho ficava na ala executiva, diretamente adjacente ao escritório de Matthew, com visão desimpedida de todas as salas de reunião importantes do prédio. A configuração do seu computador incluía monitores duplos e acesso a software que a maioria dos funcionários só teve no segundo ano na empresa. O departamento de TI, de alguma forma, acelerou suas autorizações de segurança e permissões de sistema de maneiras que desafiavam o protocolo padrão. Margarete, da contabilidade, foi a primeira a expressar o que todos estavam pensando durante nosso ritual de café da manhã de quinta-feira. Tem alguma coisa errada com aquela garota nova, ela disse, olhando ao redor da sala de descanso para garantir que ninguém estava nos ouvindo. Ontem, ela solicitou relatórios orçamentários abrangendo os últimos 3 anos, fazendo perguntas específicas sobre classificações de despesas e relacionamentos com fornecedores, o que parece mais uma auditoria interna do que a curiosidade típica de um estagiário. Notei a mesma coisa durante nossa reunião mensal do departamento. Enquanto outros estagiários absorviam informações em silêncio, Sandra fazia perguntas específicas sobre métodos de alocação de custos, práticas de reconhecimento de receita e padrões de relatórios financeiros que revelavam um entendimento sofisticado da contabilidade corporativa. Suas perguntas não eram perguntas amplas focadas em aprendizado, como você esperaria de alguém novo no mundo dos negócios.
Eram investigações direcionadas, sugerindo que ela estava procurando por algo específico. Ela está solicitando acesso a arquivos confidenciais que exigem autorização do chefe de departamento, continuou Margaret, sua voz baixando para um sussurro preocupado, mas de alguma forma ela está obtendo aprovação para tudo. Linda mencionou que Matthew pessoalmente aprovou níveis de autorização que levei 3 anos para obter. O ritual do café da manhã se tornou a parte mais dolorosa da minha rotina diária. Todos os dias, precisamente às 8h15, Matthew passava pelo escritório carregando 2 xícaras da cafeteria cara do outro lado da rua. Seu café preto de sempre uma bebida elaborada que não fazia parte de sua rotina até a chegada de Sandra. Um latte de baunilha e canela com leite de aveia e espuma extra que custou mais do que a maioria das pessoas gastou no almoço. Ele entregava essa bebida cara na mesa de Sandra com a atenção e o cuidado que costumava reservar para ocasiões especiais comigo. Eu observava da minha posição perto da copiadora enquanto ele permanecia no ambiente de trabalho dela, envolvido em conversas animadas que faziam ambos rirem com genuíno prazer. A linguagem corporal deles durante essas interações era inconfundivelmente sedutora. Sandra se inclinava para a frente ao falar. Matthew encontrava desculpas para tocar seu ombro ou gesticular perto de sua mão, e ambos mantinham contato visual por mais tempo do que a cortesia profissional exigia. As reuniões se tornaram ainda mais perturbadoras de testemunhar. Matthew começou a incluir Sandra em discussões executivas que não tinham nada a ver com responsabilidades típicas de estágio. Ela se sentava à mesa de conferências com a gerência sênior, contribuindo com insights e observações que sugeriam que ela entendia as operações da nossa empresa melhor do que os funcionários que trabalhavam lá há anos. Durante as apresentações, Matthew acatava a opinião dela, mesmo quando ela contradizia recomendações de membros mais experientes da equipe. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Sandra se tornou sua resposta padrão para perguntas complexas de negócios, como se o ponto de vista de uma recém-formada tivesse mais peso do que a experiência combinada de sua equipe sênior. Outros executivos começaram a trocar olhares confusos durante essas reuniões, claramente se perguntando por que um estagiário estava sendo tratado como um consultor de alto nível. Janete, do RH, mencionou durante uma de nossas conversas casuais que Matthew havia solicitado especificamente que Sandra fosse designada para todos os projetos que ele supervisionava, independentemente de estarem relacionados aos seus supostos objetivos de aprendizagem. É incomum, confidenciou Janete. A maioria dos gerentes quer que os estagiários circulem por diferentes departamentos para ganhar ampla experiência. Matthew parece determinado a mantê-la exclusivamente dentro de sua esfera de influência. Foi constrangedor testemunhar a transformação no comportamento de Matthew em relação a Sandra. Ele se iluminava sempre que ela entrava em uma sala, seu rosto se iluminava como se ele tivesse acabado de receber uma boa notícia inesperada. Durante as reuniões de equipe, sua voz suavizava ao se dirigir a ela, assumindo um tom quase protetor que fazia minha pele arrepiar ao reconhecê-la. Eu já tinha visto essa expressão antes. Era como ele olhava para mim durante nossos primeiros anos de namoro, quando tudo que eu dizia parecia fascinante e cada sorriso que eu dava parecia um presente precioso. Outros funcionários começaram a notar o favoritismo óbvio. Eu ouvia conversas sussurradas sobre o interesse especial de Matthew no novo estagiário. Especulações sobre se o relacionamento dele se estendia além da orientação profissional. A fofoca era desconfortável, mas não totalmente surpreendente. A rápida integração de Sandra às operações executivas e a óbvia paixão de Matthew por ela criaram uma dinâmica de escritório que parecia carregada de tensão inapropriada. O que mais me perturbou foi a rapidez com que Sandra obteve acesso a informações sobre nossas vidas pessoais. Por meio de Matthew, ela aprendeu detalhes sobre minha formação, minhas preferências e minhas rotinas diárias que nenhum colega deveria saber. Suas perguntas filtradas pelo meu marido pareciam uma coleta de informações disfarçada de curiosidade amigável sobre sua vida familiar. Sandra queria saber sobre sua experiência em contabilidade. Matthew mencionaria durante o jantar. Ela ficou impressionada por você ter estudado finanças e perguntou se você sentia falta de trabalhar nessa área. Em outra noite, Sandra notou que você não usa muitas joias e se perguntou se isso reflete seu estilo pessoal ou se eu não fui suficientemente romântico. Cada investigação revelava que Sandra estava prestando uma atenção desconfortavelmente grande a aspectos da minha vida pessoal, reunindo informações que pareciam estratégicas em vez de meramente interessantes.
Por meio da cooperação involuntária de Matthew, ela descobriu que eu valorizava mais a privacidade do que as atividades sociais, que eu estava decepcionado com a nossa incapacidade de ter filhos e que gradualmente me isolei dos amigos da faculdade depois do casamento. Meses depois, parada naquele salão de baile, observando Sandra aceitar os parabéns pelo noivado com meu marido, finalmente entendi o que eu estava testemunhando durante aquelas primeiras semanas. Ela não chegou como uma estagiária genuína em busca de desenvolvimento profissional. Ela veio com uma missão específica, e eu estava confiante demais para reconhecer que destruir meu casamento aparentemente fazia parte de sua missão. A destruição sistemática do meu casamento não aconteceu da noite para o dia. O que testemunhei nas semanas seguintes foi uma obra-prima de manipulação psicológica que revelou que a verdadeira especialidade de Sandra não era a administração de empresas. Estava na psicologia humana e no engano estratégico. Sua abordagem a Matthew foi cirurgicamente precisa em sua execução. Todas as tardes, exatamente às 3h30, ela aparecia na porta do escritório dele carregando documentos que, de alguma forma, sempre exigiam sua intervenção imediata. O momento foi deliberado. Durante a queda de energia após o almoço, quando suas defesas estavam mais baixas, nunca quando outros executivos poderiam testemunhar suas interações. Estou com dificuldades para entender essas projeções de lucro, ela dizia, sua voz carregada de confusão suficiente para fazer Matthew se sentir indispensável, enquanto seus olhos inteligentes sugeriam que ela entendia os números melhor do que a maioria dos analistas seniores. Ela se inclinava sobre a mesa dele para apontar para números específicos, enquanto seu perfume caro enchia o escritório e permanecia no local por muito tempo depois que ela saía. Eu assisti a essas apresentações através da divisória de vidro que separava o escritório de Matthew do ambiente de trabalho principal, com o estômago embrulhado enquanto Sandra executava seu teatro diário de desamparo. Ela inclinava a cabeça precisamente no ângulo certo para captar a luz da tarde que entrava pelas janelas, fazendo seu cabelo castanho avermelhado brilhar enquanto ouvia suas explicações com fascínio teatral. Suas anotações eram elaboradas e desnecessárias, como se cada palavra merecesse ser preservada para referência futura. Matthew é um mentor brilhante, ela anunciava aos colegas próximos, ao alcance da voz dele, e sua voz ecoava claramente por todo o escritório. Estou aprendendo mais com ele em uma semana do que aprendi em 4 anos de faculdade de negócios. Ele tem o dom de fazer com que conceitos complexos pareçam fáceis. A iluminação precisa criar exatamente a atmosfera certa, ela explicou durante uma de suas ligações diárias de planejamento, com a voz tremendo de energia nervosa. Coloquei holofotes adicionais perto da mesa principal para que todos possam ver claramente quando os momentos importantes acontecem. Sua ênfase em momentos importantes me deu arrepios, embora ela se recusasse a dar mais detalhes quando perguntei o que ela queria dizer. A lista de convidados se tornou seu projeto de consumo, revisado e refinado dezenas de vezes ao longo de 3 semanas. Ela ligava para Matthew no trabalho para discutir se clientes específicos deveriam comparecer, se certos funcionários mereciam convites e quantas mesas seriam necessárias para acomodar todos que ela considerava testemunhas essenciais. Observei-a espalhar mapas de assentos pela mesa de jantar como uma estrategista militar planejando uma campanha crucial, usando marcadores coloridos para indicar diferentes categorias de participantes. Sandra precisa ser posicionada onde todos possam vê-la claramente, Cynthia murmurou enquanto ajustava os cartões de lugar pela 5ª vez naquela noite. Ela deve se sentar entre Matthew e Walter Morrison para fazer parte da conversa executiva. Quando mencionei que os estagiários tradicionalmente se sentavam com outros funcionários juniores, Cynthia dispensou minha preocupação com irritação e impaciência. Sandra não é como os outros estagiários. Ela merece reconhecimento por suas contribuições para o sucesso da empresa. Sua empolgação com a festa era diferente do entusiasmo normal de um feriado. Isso trazia a expectativa eletrizante de alguém orquestrando uma performance onde cada elemento foi cuidadosamente coreografado para causar o máximo impacto. Ela testava diferentes posições de microfone para garantir que sua voz fosse ouvida claramente por todo o salão, praticava rotas de caminhada entre as mesas para cronometrar seus movimentos perfeitamente e até ensaiava gestos e expressões faciais em frente ao espelho do corredor. O comportamento de Matthew durante essas semanas que antecederam a festa tornou-se cada vez mais errático, a ponto de fazer nossa casa parecer uma bomba-relógio. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar enquanto conversava sussurrando no telefone, e sua voz caía em murmúrios quase inaudíveis sempre que eu aparecia nas portas. Seu apetite habitual desapareceu completamente.
Eu preparava suas refeições favoritas só para vê-lo empurrando a comida pelo prato enquanto olhava para o nada com uma expressão de profunda ansiedade misturada com expectativa. O sono se tornou impossível para ele. Eu acordava às 2 ou 3 da manhã e encontrava ao lado dele da cama vazio. Finalmente o encontramos sentado em seu escritório em casa, olhando para documentos espalhados sobre sua mesa. Quando me aproximei para perguntar o que estava errado, ele rapidamente embaralhou os papéis em pastas e fechou o laptop com força, insistindo que estava tudo bem enquanto suas mãos tremiam com uma tensão nervosa evidente. Seu desempenho no trabalho começou a cair consideravelmente. Colegas mencionaram seu comportamento distraído durante apresentações importantes, sua incapacidade de se concentrar durante reuniões de orçamento e sua tendência a esquecer detalhes cruciais sobre projetos em andamento. O executivo confiante que antes inspirava respeito por sua competência e determinação foi substituído por alguém que parecia constantemente nervoso, como se carregasse segredos fisicamente exaustivos de manter. "Você está se sentindo bem?" perguntei certa noite, depois de vê-lo ficar olhando para o prato por 20 minutos sem dar uma única mordida. "Você parece extremamente estressado com alguma coisa." "Apenas pressões de trabalho", ele respondia bruscamente, e imediatamente se desculpava pelo tom áspero. "Desculpe, estou bem. Está tudo sob controle." Mas suas mãos trêmulas e as olheiras sugeriam que nada estava sob controle. A confiança de Sandra durante esse período atingiu níveis quase insuportáveis. Ela andou pelo escritório como alguém que já havia recebido uma promoção que não havia sido anunciada publicamente. Sua postura ereta demonstrava satisfação e seu sorriso carregava uma presunção que fez meu estômago revirar de medo. Durante conversas casuais com outros funcionários, ela fazia referências enigmáticas a mudanças emocionantes que estavam por vir e novos desenvolvimentos que surpreenderiam a todos. "Tem um futuro brilhante nesta empresa", ela dizia a qualquer um que a ouvisse, e sua voz transmitia a certeza de alguém que possuía informações privilegiadas sobre decisões que ainda não haviam sido tornadas públicas. Quando os colegas perguntavam sobre seus planos pós-estágio, ela sorria misteriosamente e insinuava que seu papel poderia estar evoluindo de maneiras que beneficiariam todos os envolvidos. Seu guarda-roupa passou por uma transformação drástica durante essas semanas, mudando de trajes apropriados para estagiárias para trajes apropriados para salas de diretoria executiva, em vez de cargos de nível básico. Vestidos de grife, joias caras e acessórios profissionais que custam mais do que a maioria dos funcionários juniores ganha em um mês. Ela estava se vestindo para um papel que não lhe havia sido oficialmente oferecido, como se sua promoção já estivesse garantida, e ela estava simplesmente esperando o anúncio público. O aspecto mais perturbador dessas semanas foi como a atmosfera do escritório mudou ao meu redor. As conversas paravam no meio da frase quando eu entrava nas salas de descanso, seguidas de sorrisos estranhos e mudanças óbvias de assunto que não enganavam absolutamente ninguém. Margarete, da contabilidade, que foi minha companheira de café por 2 anos, de repente ficou indisponível para nossos bate-papos matinais habituais. Janete, do RH, evitou fazer contato visual durante as reuniões. Seus cumprimentos calorosos foram substituídos por acenos educados e saídas apressadas. Comecei a notar que os colegas olhavam entre Matthew e Sandra com expressões cúmplices que sugeriam que eles entendiam algo que eu estava perdendo. Os sussurros me seguiram pelos corredores, conversas que cessavam tão abruptamente quando eu me aproximava que o silêncio resultante parecia pesado com um conhecimento não dito. Alguns colegas de trabalho começaram a me tratar com simpatia prematura, sua gentileza carregava um tom de pena que me fez querer exigir explicações que ninguém parecia disposto a dar. A parte mais assustadora era a completa ignorância de Matthew em relação a essas mudanças dinâmicas. Ele estava tão absorto em quaisquer planos secretos que consumiam seus pensamentos que não conseguia ver o quão obviamente seus colegas estavam cientes de sua situação. O homem que antes era politicamente astuto e socialmente consciente tornou-se tão focado em seu drama privado que perdeu toda a perspectiva de como seu comportamento parecia aos outros. A presença de Walter Morrison em eventos da empresa aumentou drasticamente durante esse período. Embora sua presença parecesse mais investigativa do que social, ele se posicionava estrategicamente para observar as interações de Matthew e Sandra sem parecer óbvio. Seu sorriso de empresário experiente nunca alcançava seus olhos enquanto ele observava as conversas. Durante as apresentações, suas perguntas se tornaram cada vez mais diretas e específicas, investigando áreas de responsabilidade de Matthew com precisão precisa, o que sugeria que ele estava construindo um caso abrangente.
Eu o peguei fotografando documentos com o celular durante a reunião de revisão trimestral e rapidamente guardei o dispositivo no bolso quando notou minha atenção. Suas conversas com outros funcionários pareciam ter como objetivo extrair informações em vez de manter gentilezas sociais, embora seus entrevistados parecessem não ter consciência de que estavam sendo sistematicamente entrevistados sobre o desempenho profissional e o comportamento pessoal de Matthew. Sua atenção para Sandra parecia particularmente intensa. Ele observava seus movimentos pelo escritório, ouvia suas conversas com outros funcionários e fazia perguntas sutis sobre sua formação e qualificações, que revelavam muito mais interesse do que um observador casual demonstraria. Quando nossos olhares se encontravam em salas lotadas, Walter assentia levemente, como se compartilhássemos um entendimento sobre algo que nenhum de nós estava preparado para discutir abertamente. Sua presença começou a parecer menos com a de um acionista preocupado participando de eventos sociais corporativos e mais com a de um detetive reunindo evidências para um caso que estava rapidamente se aproximando de sua conclusão. O salão de baile do hotel havia sido reservado, os convites enviados, o palco montado para qualquer revelação dramática que Cynthia e Matthew planejassem fazer para um público desavisado. À medida que a data da festa se aproximava, percebi que eu não era mais apenas uma esposa assistindo seu casamento ruir. Eu estava prestes a me tornar uma participante involuntária de um espetáculo público que destruiria tudo o que eu acreditava sobre minha vida, meu marido e meu futuro. O espetáculo público que eu temia finalmente chegou, e o grande salão de baile do Fairmont Hotel fervilhava com a energia familiar da celebração anual de Natal da nossa empresa, embora agora eu entendesse que estava prestes a me tornar sua peça central involuntária. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre as mesas decoradas com toalhas douradas e bordô, enquanto um quarteto de jazz tocava suavemente perto do bar. A cena parecia idêntica aos anos anteriores. No entanto, a tensão elétrica que eu vinha sentindo há semanas havia se intensificado em algo quase tangível. Cada sorriso parecia forçado. Cada risada carregava uma corrente de expectativa, e o próprio ar parecia carregado com a promessa de um drama prestes a se desenrolar. Cheguei sozinho depois que Matthew alegou que precisava chegar cedo para a coordenação final com a equipe do evento. A mentira parecia transparente agora, embora eu tivesse aceitado sua explicação sem questionar horas antes. Quando entreguei meu casaco ao atendente, o vi perto da entrada cumprimentando os convidados com uma energia maníaca que beirava a histeria. Seu sorriso era largo demais, sua risada soava alta demais e suas mãos tremiam levemente enquanto ele ajustava a gravata repetidamente. Sandra fez sua entrada como uma atriz entrando em um palco para o qual ela vinha ensaiando a vida toda. O vestido vermelho que ela usava se ajustava perfeitamente ao seu corpo, seu tecido brilhando sob as luzes do salão de baile enquanto ela deslizava pela multidão com graça e prática. Todas as cabeças se viraram para observá-la avançar pela sala. Toda conversa parava quando ela passava. Todos os colegas pareciam atraídos para elogiar sua aparência ou para iniciar discussões animadas com ela. Sua confiança irradiava de cada gesto. O jeito como ela inclinava a cabeça enquanto ouvia. O riso perfeitamente sincronizado em piadas medíocres. A maneira graciosa com que ela aceitava champanhe dos garçons que ficavam mais tempo do que o necessário em volta da mesa. Ela caminhou pela festa como alguém que sabia que estava prestes a ser coroada rainha e estava graciosamente aceitando as primeiras homenagens de seus futuros súditos. Cynthia se posicionou estrategicamente perto do buffet de sobremesas. Ela mal conseguia conter a excitação enquanto monitorava o triunfo social de Sandra. Ela continuou olhando seu relógio de ouro e observando a multidão, aparentemente esperando todas as testemunhas essenciais chegarem antes de começar qualquer apresentação que ela estivesse coreografando havia semanas. Quando ela cruzou meu olhar com o meu do outro lado da sala, seu sorriso carregava uma presunção que fez meu peito apertar de medo. Ashley, você está linda esta noite, ela disse quando me aproximei para cumprir obrigações sociais. Embora seu tom sugerisse que ela achou meu vestido preto simples decepcionantemente modesto em comparação à apresentação dramática de Sandra. Espero que você esteja preparado para uma noite cheia de surpresas maravilhosas. A ênfase em surpresas maravilhosas enviou sinais de alerta por todos os nervos do meu corpo, embora eu tenha conseguido fazer gentilezas apropriadas enquanto minha mente corria pelas possibilidades do que essas surpresas poderiam acarretar. Ao nosso redor, os colegas se misturavam com seu entusiasmo habitual de férias, completamente alheios ao fato de que estavam prestes a testemunhar algo que dominaria as fofocas do escritório por meses. A equipe de marketing discutiu as campanhas de fim de ano.
O departamento de vendas comemorou as conquistas trimestrais e a equipe administrativa comparou os planos de férias enquanto o cenário era montado para minha destruição pública. Walter Morrison chegou precisamente às 7h30 e sua entrada atraiu a atenção imediata da alta gerência. Observei-o inspecionar o salão de baile com a avaliação calculista de alguém avaliando uma transação comercial, seus olhos demorando-se nas interações de Matthew e Sandra com particular intensidade. Quando nossos olhares se encontraram brevemente, ele assentiu educadamente, mas algo em sua expressão sugeria que ele possuía informações sobre a agenda daquela noite que a maioria dos convidados não tinha. O jantar transcorreu com uma normalidade enganosa. As conversas fluíram sobre salmão com crosta de ervas e vegetais assados enquanto eu me sentava com colegas do departamento de contabilidade tentando me concentrar em suas discussões sobre projeções orçamentárias e mudanças de pessoal. Minha atenção continuou se voltando para a mesa principal, onde Matthew estava sentado ao lado de Sandra. A conversa parecia íntima, apesar do ambiente lotado. À medida que os pratos de sobremesa eram retirados, notei uma sutil mudança de energia que precedia anúncios importantes. O quarteto de jazz concluiu seu set final. As conversas diminuíram gradualmente e os convidados sentiram que algo importante estava prestes a acontecer. Meu coração começou a bater forte contra minhas costelas quando Cynthia se levantou da cadeira e foi em direção ao pequeno palco onde o microfone esperava. Senhoras e senhores, sua voz ecoou claramente pelo salão enquanto ela batia em sua taça de champanhe com uma colher de sobremesa de prata. Espero que todos estejam aproveitando esta maravilhosa celebração do sucesso contínuo da nossa empresa e das pessoas excepcionais que o tornam possível. Aplausos educados ecoaram pela multidão enquanto os convidados se preparavam para o que eles presumiram que seriam comentários padrão de feriado, seguidos pela retomada das festividades da festa. Mas a energia de Cynthia era diferente dos anos anteriores. Mais focada, mais determinada, como alguém prestes a dar uma notícia que estava esperando com uma excitação mal contida. Esta noite, quero reservar um momento especial para reconhecer as contribuições extraordinárias do meu filho Matthew para esta organização, ela continuou. Sua voz ficava mais forte e confiante a cada palavra. Sua liderança, sua visão e sua notável capacidade de reconhecer e cultivar talentos extraordinários foram fundamentais para nosso crescimento contínuo. O rosto de Matthew ficou vermelho escuro enquanto os colegas se viravam para cumprimentá-lo com acenos de aprovação e aplausos esparsos. Mas eu podia ver o tremor em suas mãos quando ele pegou seu copo de água. A maneira como seu sorriso não alcançava seus olhos ansiosos, os sinais sutis de alguém prestes a participar de algo que o emocionava e o aterrorizava ao mesmo tempo. A liderança excepcional de Matthew atraiu pessoas realmente extraordinárias para nossa organização, continuou Cynthia, enquanto seu olhar se voltava significativamente para Sandra. Pessoas que trazem novas perspectivas, abordagens inovadoras e o tipo de energia dinâmica que impulsiona empresas de sucesso em direção aos seus futuros mais brilhantes. A sala permaneceu atenta, mas relaxada, esperando elogios corporativos seguidos de votos de boas festas e dança. Ninguém parecia perceber o anúncio devastador que estava prestes a quebrar a agradável atmosfera da noite. É por isso que estou absolutamente encantada em compartilhar uma notícia verdadeiramente maravilhosa com todos vocês esta noite, declarou Cynthia, sua voz elevando-se com uma alegria triunfante que fez meu sangue congelar nas veias. O momento havia chegado. Tudo, as semanas de planejamento, o segredo dos telefonemas, a energia nervosa, os arranjos estratégicos de assentos, tudo estava se consolidando em direção a essa única revelação devastadora que destruiria minha vida na frente de todos com quem eu trabalhava. Quero que todos vocês conheçam Sandra Morrison, anunciou Cynthia com radiante orgulho maternal. A futura esposa de Matthew e a mulher extraordinária que representa tudo o que nossa família precisa para seguir em frente. O silêncio que se seguiu pareceu uma força física pressionando todo o salão de baile. Toda conversa parava no meio da sílaba. Cada taça de champanhe parou a meio caminho dos lábios. Todos os rostos se voltaram para a mesa principal, onde Sandra estava sentada, radiante de satisfação vitoriosa, enquanto eu permanecia congelado na multidão, assistindo meu casamento morrer em público. Ela é jovem, brilhante, ambiciosa e livre das complicações que às vezes podem impedir homens de sucesso. Cynthia concluiu com satisfação triunfante, suas palavras ecoando pelo salão atordoado como uma sentença de morte proferida com orgulho maternal. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Fiquei paralisada no meio da multidão, observando meu marido abraçar Sandra enquanto recebia os parabéns dos colegas que tinham comparecido ao nosso casamento 5 anos antes.
A traição foi completa, realizada na frente de todos que nos conheciam como um casal, transformando minha humilhação em entretenimento noturno. Mas enquanto eu assistia essa performance cuidadosamente orquestrada atingir seu clímax devastador, algo dentro de mim estalou. Os meses de gaslighting, o engano financeiro, a humilhação pública, tudo isso se cristalizou em um momento de perfeita clareza. Eu não iria permanecer como a vítima silenciosa no drama roteirizado deles. Respirei fundo, reuni cada gota de força que possuía e dei um passo à frente em direção ao centro do salão de baile. O movimento pareceu deliberado e poderoso, como entrar em um palco onde finalmente entendi que meu papel não era ser a esposa descartada, mas a mulher que exporia a verdade. Com licença, pessoal, eu disse claramente, minha voz ecoando pela sala silenciosa com uma autoridade que surpreendeu até a mim. As conversas que estavam sendo retomadas em sussurros nervosos pararam completamente quando rostos se voltaram para mim com curiosidade e preocupação. Acho que houve uma confusão significativa esta noite que precisa ser abordada. O rosto de Matthew ficou pálido quando ele percebeu que eu não estava planejando desaparecer silenciosamente daquela cena. O sorriso confiante de Sandra vacilou pela primeira vez desde que a conheci, substituído por uma expressão de cautela alerta que sugeria que ela entendia que algo estava prestes a mudar drasticamente. O salão inteiro ficou em completo silêncio, sentindo que o que quer que estivesse prestes a acontecer eclipsaria até mesmo o anúncio chocante que acabaram de testemunhar. Senhoras e senhores, anunciei com crescente confiança, sentindo o poder fluir pela minha voz enquanto eu recuperava o controle da narrativa. Gostaria que todos vocês conhecessem Sandra Morrison adequadamente. Não qualquer Morrison, mas a filha de Walter Morrison. O suspiro coletivo que rompeu pela sala foi imediatamente seguido por murmúrios confusos enquanto as cabeças se viravam entre Sandra e Walter Morrison, que estava perto do bar, observando os acontecimentos com atenção calculada. Observei a máscara cuidadosamente construída por Sandra escorregar completamente enquanto as pessoas finalmente faziam a conexão que, de alguma forma, haviam perdido. Sandra não estava trabalhando como estagiária para ganhar experiência empresarial ou para se apaixonar pelo meu marido, continuei, minha voz ficando mais forte a cada revelação. Ela está conduzindo uma investigação abrangente sobre as atividades financeiras de Matthew em nome do maior acionista da empresa. A sala explodiu em conversas sussurradas enquanto as implicações das minhas palavras começavam a ser compreendidas. O rosto de Matthew oscilava entre pálido, vermelho e um verde doentio enquanto ele processava o que eu estava revelando aos seus colegas e superiores. Cynthia parecia completamente perplexa, seu momento de triunfo maternal desmoronando quando ela percebeu que havia sido manipulada por alguém muito mais inteligente do que ela imaginava. Sandra ficou imóvel por vários segundos, aparentemente avaliando suas opções antes de tomar uma decisão que definiria o resto da noite. Então ela deu um passo à frente com a postura e a dignidade de alguém que estava esperando exatamente por esse momento para revelar sua verdadeira identidade. Ashley está absolutamente certa, anunciou Sandra, sua voz agora carregada da autoridade profissional de alguém que está abandonando seu disfarce cuidadosamente mantido. Sou filha de Walter Morrison e, nos últimos 21 dias, venho documentando o uso indevido sistemático de fundos e recursos da empresa por Matthew. Sua transformação de estagiária sedutora e investigadora competente foi de tirar o fôlego. Os maneirismos de flerte desapareceram, substituídos por um profissionalismo nítido quando ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma grossa pasta de couro que aparentemente tinha sido sua companheira constante durante todo esse engano. Matthew vem cobrando despesas pessoais em cartões de crédito corporativos, ela explicou com precisão clínica, abrindo a pasta para revelar fotografias, recibos e documentação detalhada. Jantares românticos em restaurantes caros foram classificados como entretenimento para clientes. Escapadinhas de fim de semana para resorts de luxo foram listadas como conferências de desenvolvimento profissional. Compras de joias caras foram categorizadas como prêmios de reconhecimento de funcionários. A sala permaneceu em absoluto silêncio enquanto Sandra metodicamente desmantelava a reputação de Matthew com fatos e evidências que pintavam um quadro inegável de fraude sistemática. Sua apresentação foi completa, profissional e devastadora, feita com a precisão de alguém que foi treinado especificamente para esse tipo de revelação. As evidências mostram um padrão de uma conduta financeira deliberada que abrange vários meses, continuou Sandra, com a voz firme e autoritária. Férias pessoais cobradas como viagens de negócios, presentes românticos comprados com fundos da empresa e relatórios de despesas que consistentemente deturpam a natureza e a finalidade dessas transações. Enquanto Sandra falava, Walter Morrison começou a se mover pela multidão em direção à frente da sala.
Sua abordagem atraiu atenção imediata, e as conversas morreram completamente quando todos reconheceram a gravidade de ter o principal acionista da empresa pessoalmente envolvido no que estava acontecendo. Obrigado, Sandra, pelo seu trabalho excepcional nesta investigação, disse Walter com inconfundível orgulho paternal, sua voz carregando o peso de alguém acostumado a tomar decisões que afetam centenas de vidas. Nos últimos meses, notei irregularidades em nossos relatórios financeiros que sugeriam incompetência grave ou fraude deliberada em nossa estrutura de gestão. Sua explicação foi comedida e profissional, mas sua decepção com Matthew era evidente para todos os presentes. A sala estava atenta a cada palavra sua enquanto ele continuava com a autoridade de alguém que controlava o futuro de todos naquele salão de baile. Em vez de fazer acusações sem provas substanciais, optei por conduzir uma investigação completa usando métodos que forneceriam evidências irrefutáveis. Walter explicou: minha filha se voluntariou para esta tarefa porque sua formação em contabilidade forense e seu treinamento investigativo a tornaram excepcionalmente qualificada para reunir as evidências abrangentes que precisávamos. A presença de Walter transformou a festa de Natal de uma reunião social em um tribunal corporativo, com Matthew exposto como o réu que já havia sido julgado e considerado culpado por um júri imparcial de fatos e documentação. Matthew Williams, anunciou Walter com uma finalidade formal que ecoou pelo salão de baile atordoado. Com efeito imediato, seu vínculo empregatício com esta empresa será rescindido por justa causa. As palavras atingiram como golpes físicos, cada sílaba pontuando a reversão completa da sorte que ocorreu em questão de minutos. Matthew ficou sem palavras, seu rosto alternando descrença, raiva desesperada e pânico crescente à medida que a extensão total de sua situação se tornava clara. Seu acesso a todas as contas, instalações e recursos da empresa é imediatamente revogado. Walter continuou com a eficiência de alguém protegendo interesses comerciais substanciais. Você será contatado por nossa equipe jurídica sobre a restituição integral dos fundos que você desviou indevidamente e cooperará totalmente com qualquer investigação criminal que possa ocorrer. Os mesmos colegas que lhe deram os parabéns pelo noivado momentos antes agora recuaram, distanciando-se instintivamente de alguém que se tornará profissionalmente tóxico da noite para o dia. Cynthia ficou paralisada perto da mesa de sobremesas, seu rosto demonstrando completa mortificação ao perceber que seu anúncio comemorativo havia precipitado diretamente a destruição pública de seu filho. A festa de Natal que deveria marcar o novo começo triunfante de Matthew havia se tornado o palco para sua execução profissional completa, testemunhada por todas as pessoas que já trabalharam com ele ou respeitaram seu julgamento empresarial. Mas enquanto eu estava ali assistindo a justiça se desenrolar em tempo real, percebi que isso era apenas o começo das consequências que Matthew enfrentaria por escolher o engano em vez da honestidade, a gratificação temporária em vez da integridade duradoura e a humilhação pública de sua esposa em vez da resolução privada de nossos problemas conjugais. Mas enquanto eu estava ali assistindo a justiça se desenrolar em tempo real, percebi que isso era apenas o começo das consequências que Matthew enfrentaria por escolher o engano em vez da honestidade, a gratificação temporária em vez da integridade duradoura e a humilhação pública de sua esposa em vez da resolução privada de nossos problemas conjugais. As consequências foram rápidas e implacáveis. A atmosfera festiva que havia tomado conta do salão minutos antes evaporou completamente, substituída pela energia desconfortável de pessoas que testemunharam algo que prefeririam esquecer. Os convidados começaram a recolher seus casacos e bolsas com uma pressa incomum, lançando olhares furtivos para o quadro destruído em que nos transformamos, enquanto murmuravam despedidas desajeitadas para seus anfitriões. O êxodo foi revelador em sua urgência. Antigos colegas que estavam dando tapinhas nas costas de Matthew e dando parabéns de repente descobriram motivos urgentes para ir embora mais cedo. Seus calorosos apertos de mão e bebidas comemorativas foram substituídos por uma vergonha de evitar contato visual e saídas apressadas, que diziam muito sobre quão rapidamente os relacionamentos profissionais podiam se dissolver quando os limites éticos eram ultrapassados. Embora isso tenha sido certamente esclarecedor, ouvi alguém sussurrar perto do guarda-volumes. Eu não fazia ideia de que Matthew estava envolvido em algo assim. As conversas eram abafadas, mas audíveis, criando uma trilha sonora de morte profissional que acompanharia Matthew muito depois das revelações daquela noite. A música festiva do feriado continuou tocando no sistema de som, criando um contraste surreal com a cena devastadora que se desenrolava abaixo das luzes cintilantes e decorações douradas. Canções de Natal sobre alegria e celebração forneceram um pano de fundo quase zombeteiro para a destruição completa da carreira e reputação de um homem. Matthew ficou perto da mesa principal parecendo completamente abandonado. Sua postura confiante do início da noite desmoronou completamente.
As mesmas pessoas que estavam lhe pagando bebidas e o parabenizando pelo noivado agora o evitavam, como se sua toxicidade profissional pudesse ser contagiosa. Suas tentativas de conversar com colegas que estavam saindo foram recebidas com rejeições educadas, mas firmes, que o deixaram cada vez mais isolado. Isso tudo é um terrível mal-entendido, ele insistiu para qualquer um que estivesse por perto, sua voz carregada do tom desesperado e oco de alguém cujas mentiras finalmente os haviam alcançado. As despesas eram custos comerciais legítimos. Meu relacionamento com Sandra era puramente profissional até muito recentemente, mas a pasta de evidências de Sandra já havia feito seu trabalho devastador. Os recibos, fotografias e documentação detalhada que ela apresentou contradiziam todas as desculpas que ele tentou dar. Suas explicações se tornaram cada vez mais frenéticas à medida que ele percebia que ninguém, nem seus antigos colegas, nem os executivos da empresa que antes confiavam em seu julgamento, nem mesmo a equipe de buffet que tinha ouvido o suficiente para entender seu verdadeiro caráter, acreditava em qualquer coisa que ele dizia. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de anos de conquistas profissionais, desmoronou completamente no espaço de uma única noite. O peso das evidências contra ele era tão abrangente que seus protestos só serviram para insultar ainda mais a inteligência de todos. Cada tentativa desesperada de justificação o fazia parecer mais patético e desonesto. Cynthia recuou para uma cadeira de canto perto da mesa de sobremesas, com o rosto enterrado nas mãos bem cuidadas, enquanto a magnitude total de seu erro catastrófico se tornava clara. A mulher que orquestrou o anúncio daquela noite como o momento triunfante de seu filho, na verdade, forneceu o palco perfeito para sua execução profissional. Seu papel na destruição de Matthew carregava uma ironia cruel que não passou despercebida pelos convidados restantes. Seus elogios efusivos às qualidades de Sandra, seu apoio público ao relacionamento deles e sua apresentação entusiasmada deram à filha de Walter exatamente a credibilidade e a plataforma necessárias para dar o golpe mais prejudicial possível à carreira de Matthew. Antigos amigos e conhecidos sociais começaram a tratar Cynthia com uma mistura de pena e culpa sutil. Entendendo que sua intromissão no casamento de Matthew havia criado as condições perfeitas para sua queda. A sofisticada chefe da sociedade que passou décadas construindo conexões influentes de repente se viu socialmente isolada. Sua credibilidade foi destruída por suas próprias ações manipuladoras. Sandra, por sua vez, demonstrou notável elegância sob pressão ao empacotar metodicamente seus materiais de prova enquanto respondia a perguntas processuais de Walter. Sua transformação de estagiária sedutora em investigadora competente foi uma das revelações mais impressionantes da noite, provando que ela possuía habilidades que iam muito além de tudo que seus colegas imaginavam. Outros convidados da festa começaram a se aproximar dela com um respeito renovado, finalmente entendendo que tinham julgado completamente mal suas capacidades e motivações. A mulher que eles descartaram como apenas mais uma estagiária bonita buscando promoção por meio do charme estava, na verdade, conduzindo uma investigação secreta sofisticada que exigia inteligência emocional e pensamento estratégico excepcionais. Tenho que admitir, estou impressionado. Ouvi Janete do RH contando isso para outro colega. A maneira como ela manteve seu disfarce enquanto reunia esse nível de evidências demonstra um profissionalismo notável. Todos nós a subestimamos completamente. A forma como Sandra lidou com as investidas inapropriadas de Matthew e o comportamento manipulador de Cynthia durante toda a sua missão demonstrou um nível de autocontrole e dedicação que gerou admiração genuína das pessoas que agora entendiam a verdadeira natureza de sua missão. Parado naquele salão de baile, observando meu mundo se remodelar em tempo real, experimentei uma mistura complexa de emoções que eu não esperava. A vindicação foi doce e dura. Finalmente, todos puderam ver o que eu suspeitava há meses, mas não conseguia provar definitivamente. A traição de Matthew não era mais meu tormento particular, mas um fato estabelecido. Testemunhado por dezenas de pessoas que agora entendiam por que eu parecia cada vez mais distante e infeliz nos eventos recentes da empresa. Mas por trás da satisfação de estar certo, havia uma profunda tristeza pelo casamento que eu pensava que tínhamos. O futuro que eu imaginava que estávamos construindo juntos e o homem que eu acreditava que Matthew poderia se tornar. Os sonhos que discutimos, os planos que fizemos, a vida que supostamente estávamos criando, tudo isso era ficção enquanto ele perseguia seus desejos egoístas às minhas custas. No entanto, por baixo da vingança e da tristeza, havia uma sensação inesperada de alívio que parecia finalmente expirar depois de prender a respiração por meses. Não preciso mais me perguntar se minhas suspeitas eram paranoicas. Chega de questionar minhas próprias percepções ou de me fazer acreditar em suas explicações.
Chega de fingir que está tudo bem quando claramente nada estava bem há muito tempo. O cansaço de manter fachadas, esconder preocupações e proteger sua reputação enquanto ele sistematicamente traía nosso casamento saiu dos meus ombros como um peso físico que eu não sabia que estava carregando. Pela primeira vez em meses, pude respirar livremente, sabendo que a verdade finalmente estava visível para todos que importavam. A festa de Natal que deveria celebrar o futuro brilhante de Matthew se tornou o fórum público para revelar seu verdadeiro caráter. A justiça foi feita com eficiência devastadora, testemunhada por todos que respeitaram seu julgamento profissional ou acreditaram em sua integridade pessoal. Mas enquanto eu observava os convidados restantes saindo do salão de baile, eu sabia que as revelações daquela noite eram apenas o começo das consequências que iriam remodelar nossas vidas de maneiras que nenhum de nós havia previsto totalmente. Mas enquanto eu observava os convidados restantes saindo do salão de baile, eu sabia que as revelações daquela noite eram apenas o começo das consequências que iriam remodelar nossas vidas de maneiras que nenhum de nós havia previsto totalmente. Walter Morrison se aproximou de mim enquanto os últimos retardatários reuniam seus pertences. Sua presença era ao mesmo tempo autoritária e estranhamente reconfortante em meio ao caos que se seguiu à noite. O saguão do hotel se tornou um refúgio da devastação do salão de baile. Suas paredes bege neutras e iluminação suave criam um forte contraste com a cena que acabamos de testemunhar. Ashley, ele disse calmamente, sua voz carregando o peso de alguém que vinha orquestrando eventos nos bastidores durante meses. Acredito que lhe devo uma explicação abrangente sobre como chegamos à conclusão desta noite. Ele me guiou até uma área de estar isolada, perto da lareira do saguão, longe dos grupos dispersos de convidados da festa que ainda estavam processando o que tinham testemunhado. Seu comportamento era paternal e profissional, como um médico prestes a explicar um diagnóstico complexo a um familiar de um paciente. Estou monitorando as atividades financeiras questionáveis de Matthew há quase 8 meses, começou Walter, acomodando-se na cadeira de couro à minha frente com os movimentos medidos de alguém acostumado a dar notícias sérias. As irregularidades em nossos relatórios de despesas não eram imediatamente óbvias, mas surgiram padrões que sugeriam incompetência notável ou fraude deliberada. Sua explicação se desenrolou com a precisão de alguém que carregou esse fardo sozinho por muito tempo. A investigação começou quando auditorias de rotina revelaram discrepâncias que não podiam ser explicadas por erros contábeis normais ou falhas no sistema. Os relatórios de despesas de Matthew constantemente ultrapassavam limites, mas permaneciam apenas dentro dos limites plausíveis, uma estratégia que sugeria uma compreensão sofisticada de como roubar sem disparar alertas automáticos. Eu poderia ter confrontado Matthew em particular, continuou Walter, seus instintos de empresário evidentes em cada decisão calculada. Mas homens em sua posição geralmente são hábeis em explicar seus erros, jogar a culpa nos subordinados ou prometer reformas enquanto continuam com seu comportamento destrutivo. Eu precisava de evidências irrefutáveis que não deixassem espaço para manipulação ou negociação. O escopo de sua investigação foi muito mais abrangente do que eu imaginava. A equipe de segurança de Walter estava monitorando as atividades do computador de Matthew, suas transações de cartão de crédito e documentando suas tentativas de disfarçar despesas pessoais como custos comerciais legítimos. Cada jantar fraudulento, cada viagem não autorizada, cada joia comprada com fundos da empresa foram meticulosamente catalogados e verificados. Temos um sistema de vigilância por vídeo de Matthew usando cartões de crédito corporativos para compras pessoais. Walter explicou com a minúcia de alguém que está construindo um caso jurídico, gravações de áudio dele mentindo sobre despesas comerciais durante reuniões de orçamento. Documentação escrita de suas tentativas de manipular relatórios financeiros para cobrir despesas não autorizadas. Mas o aspecto mais revelador da explicação de Walter foi o cuidado com que ele protegeu meus interesses durante toda a investigação. Sua equipe reuniu muitas evidências mostrando minha total ignorância sobre as atividades criminosas de Matthew, minhas tentativas de questionar despesas suspeitas e minha óbvia exclusão de seus processos de tomada de decisões financeiras. Seu advogado de divórcio terá tudo o que for necessário para provar a infidelidade, a irresponsabilidade financeira e o engano sistemático de Matthew, ele me garantiu, com sua voz demonstrando genuína preocupação pelo meu bem-estar. Você poderá reivindicar sua parte legítima dos bens conjugais e estará completamente protegida de responsabilidade pelos fundos roubados. A preocupação paternal de Walter ia além da mera proteção legal. Ele garantiu que os registros da empresa mostrassem minha competência profissional e comportamento ético, protegendo minha reputação em um setor onde a associação com fraudes financeiras poderia destruir perspectivas de carreira permanentemente.
As qualificações de Sandra para esta tarefa eram excepcionais, disse Walter com inconfundível orgulho paternal. Ela se formou summa cum laude na Wharton com dupla graduação em Administração de Empresas e Contabilidade Forense, depois passou 2 anos na Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI antes de se especializar em segurança corporativa. A revelação de que Sandra era uma investigadora treinada e não uma estagiária ingênua reformulou tudo o que eu havia testemunhado nos últimos meses. Sua capacidade de manter o disfarce enquanto suportava os avanços inapropriados de Matthew e o comportamento manipulador de Cynthia demonstrou habilidades profissionais das quais eu nunca havia suspeitado. Essa não foi a primeira missão secreta de Sandra. Walter continuou, ela se infiltrou com sucesso em 3 outras organizações onde havia suspeitas de irregularidades financeiras, reunindo evidências que levaram a processos bem-sucedidos e recuperou milhões em fundos roubados da empresa. Sua transformação de estagiária sedutora em investigadora profissional competente de repente fez todo o sentido. As perguntas sofisticadas sobre procedimentos financeiros, o acesso rápido a documentos confidenciais, o posicionamento estratégico dentro da esfera de influência de Matthew, tudo isso havia sido cuidadosamente calculado para maximizar sua eficácia investigativa. Quando percebi que precisávamos de alguém que pudesse se aproximar o suficiente de Matthew para documentar suas atividades de forma abrangente, Sandra se ofereceu imediatamente, explicou Walter. Ela entendia que a tarefa exigiria que ela suportasse investidas pessoais desconfortáveis e dinâmicas familiares manipuladoras, mas estava determinada a proteger a empresa e seus funcionários de maiores danos financeiros. O momento da revelação desta noite foi orquestrado com precisão militar. Walter precisava que Matthew se sentisse completamente seguro antes de expô-lo, garantindo que ele não destruiria evidências ou transferiria os fundos roubados restantes para contas ocultas. A festa de Natal proporcionou o cenário perfeito porque Matthew estaria relaxado e confiante, cercado por colegas que testemunhariam sua queda e garantiriam que a história se espalhasse por toda a comunidade empresarial. O anúncio de Cynthia foi antecipado e até encorajado. Walter admitiu ter o pensamento estratégico que o tornou bem-sucedido nos negócios. Sandra manipulou cuidadosamente os desejos e preconceitos de sua sogra, certificando-se de que ela se sentisse confiante o suficiente para fazer uma declaração pública sobre o suposto noivado de Matthew. A cruel ironia não passou despercebida por nenhum de nós. A tentativa de Cynthia de me humilhar publicamente na verdade forneceu a plataforma perfeita para a execução profissional de seu filho. O orgulho maternal dela se tornou o instrumento de sua destruição, testemunhado por todos que respeitaram seu julgamento empresarial. Sabíamos que o isolamento profissional completo de Matthew ocorreria naturalmente após os eventos desta noite. Walter continuou, nenhuma empresa em nosso setor correrá o risco de contratar alguém com suas violações éticas, e sua reputação garantirá que a história desta noite o acompanhe onde quer que ele tente reiniciar sua carreira. Quando a explicação de Walter terminou, percebi que os eventos da noite não eram apenas para expor a fraude de Matthew ou proteger os ativos da empresa. Eles representavam uma aula magistral de justiça estratégica, aplicada com precisão, garantindo as máximas consequências para o perpetrador e protegendo as partes inocentes de danos colaterais. A investigação foi planejada não apenas para capturar um ladrão, mas para garantir que sua punição fosse abrangente, permanente e testemunhada publicamente por todos que importavam em sua vida profissional e pessoal. Walter orquestrou a queda completa de Matthew e, ao mesmo tempo, construiu uma base para meu novo começo, livre do fardo de seus crimes e enganos. Parado no saguão do hotel, finalmente entendi que a revelação daquela noite era o ápice de meses de planejamento cuidadoso, criado para fazer justiça com eficiência devastadora e, ao mesmo tempo, proteger todos que Matthew havia traído ou colocado em perigo por meio de suas escolhas egoístas. Parado no saguão do hotel, finalmente entendi que a revelação daquela noite era o ápice de meses de planejamento cuidadoso, criado para fazer justiça com eficiência devastadora e, ao mesmo tempo, proteger todos que Matthew havia traído ou colocado em perigo por meio de suas escolhas egoístas. Mas entender o plano mestre de Walter foi apenas o começo. Enquanto eu dirigia para casa pelas ruas vazias, minha mente já estava se voltando para as medidas práticas que eu precisava tomar para resgatar minha vida dos destroços que Matthew havia criado. As evidências fornecidas por Walter seriam a base da minha estratégia jurídica. Mas eu precisava agir rápido enquanto a situação ainda estava a meu favor. Na manhã de segunda-feira, eu estava sentado em frente a Rebecca Martinez em seu escritório de advocacia no centro da cidade. 2 pastas grossas de evidências espalhadas sobre sua mesa de mogno como armas em um arsenal que eu finalmente estava pronto para usar. A reputação de Rebecca em lidar com divórcios de alto risco era lendária em nossa cidade.
Ela representou políticos, executivos e celebridades em algumas das batalhas conjugais mais contenciosas que nossos tribunais já viram. Isso é extraordinário, disse Rebecca, revisando a documentação de Walter com o olhar experiente de alguém que já viu todo tipo de traição conjugal imaginável. Seus acenos ocasionais e sobrancelhas levantadas indicavam que ela entendia não apenas a força da minha posição, mas o cuidado meticuloso com que as evidências haviam sido reunidas. Os registros financeiros por si só pintavam um quadro devastador de roubo sistemático disfarçado de despesas comerciais. Extratos de cartão de crédito mostravam jantares românticos em restaurantes intimistas cobrados como entretenimento para clientes, viagens de fim de semana para resorts de luxo listadas como conferências de desenvolvimento profissional e compras caras de joias classificadas como prêmios de reconhecimento de funcionários. Cada transação fraudulenta era apoiada por recibos, fotografias e declarações de testemunhas que tornariam a negação impossível. As ações do seu marido tornaram este divórcio incrivelmente simples do ponto de vista legal, continuou Rebecca, com a voz misturando admiração profissional com simpatia pessoal. A maioria dos casos de divórcio envolve argumentos do tipo ele disse, ela disse sobre infidelidade ou irresponsabilidade financeira. Você tem provas documentais de ambos, além de evidências de comportamento criminoso que o colocam em uma posição de negociação impossível. As evidências de adultério eram igualmente abrangentes. O relatório investigativo de Sandra incluía cronogramas detalhados do comportamento enganoso de Matthew, fotos dele entrando em hotéis com outra mulher e documentação de suas mentiras sobre viagens de negócios. O contraste entre seu alegado paradeiro e suas atividades reais era tão flagrante que beirava o insulto a qualquer pessoa com inteligência mínima. Podemos entrar com ações judiciais por adultério, irresponsabilidade financeira e crueldade emocional, explicou Rebecca enquanto organizava as evidências em categorias legais. As alegações de fraude criminal o impedirão de contestar qualquer uma de nossas reivindicações, porque chamar a atenção para o divórcio apenas destacaria suas atividades ilegais para os promotores. O momento real do arquivamento pareceu monumental e surpreendentemente anticlímax. Após meses de turbulência emocional e incerteza, o fim legal do meu casamento se resumiu à assinatura de documentos que transformaram minha tragédia pessoal em um procedimento burocrático. Cada assinatura era como se eu estivesse me livrando de camadas de pele que eu já tinha superado, me libertando de um relacionamento que tinha se tornado uma prisão de mentiras e manipulação. Você não está apenas acabando com um casamento, observou Rebecca enquanto eu assinava a petição final. Você está reivindicando sua identidade e seu futuro de alguém que está destruindo ambos sistematicamente. Esses documentos representam sua declaração de independência do caos e da criminalidade dele. O alívio foi imediato e profundo, como finalmente expirar depois de prender a respiração por meses. Eu gastei muita energia tentando salvar algo que já havia sido assassinado pelas escolhas de Matthew. Agora eu estava simplesmente tornando aquela morte oficial e legal, me libertando para começar o processo de reconstrução em vez de ficar constantemente reparando os danos que ele continuava infligindo. Ao sair do escritório de Rebecca, me senti mais leve do que me sentia há anos. O peso dos segredos, mentiras e crimes financeiros de Matthew não era mais meu para carregar. Eu não era mais cúmplice na manutenção de fachadas ou na proteção de sua reputação enquanto ele sistematicamente traía tudo o que supostamente havíamos construído juntos. O processo judicial avançou com uma velocidade incomum, principalmente porque o advogado de Matthew reconheceu que brigar só pioraria sua situação criminal. Rebecca recebeu uma ligação do advogado dele naquela mesma tarde, basicamente uma rendição antes mesmo da batalha começar. O advogado dele entende que contestar esse divórcio destacaria o comportamento criminoso de Matthew e forneceria aos promotores evidências adicionais, explicou Rebecca com evidente satisfação. Eles estão recomendando cooperação completa com nossos termos em troca de nossa discrição sobre os detalhes mais prejudiciais. A posição de negociação de Matthew era inexistente. Os fundos roubados da empresa foram congelados por ordem judicial. Seu emprego foi rescindido por justa causa e sua reputação foi destruída em toda a comunidade empresarial. Ele não tinha nada para negociar, exceto sua disposição de aceitar quaisquer termos que propuséssemos sem resistência. As negociações de acordo foram breves e unilaterais. Eu manteria nossa casa, minhas contas de aposentadoria e meus bens pessoais, ao mesmo tempo em que estaria completamente protegido de responsabilidade por seus fundos roubados ou dívidas criminais. Matthew deixaria o casamento com seus pertences pessoais e quaisquer bens legítimos que pudessem ser identificados depois que os pagamentos de restituição fossem calculados. O divórcio que poderia ter se arrastado por anos será concluído em meses.
Rebecca me garantiu. Você estará livre para reconstruir sua vida enquanto ele lida com as consequências legais de suas escolhas. O processo criminal geralmente demora muito mais do que o processo de divórcio, então você terá um novo começo muito antes que os problemas legais dele sejam resolvidos. O poder de lutar depois de meses de vitimização foi inebriante e curativo de maneiras que eu não havia previsto. Por muito tempo, fui um observador passivo, observando Matthew e Cynthia tomarem decisões que afetavam meu futuro sem minha opinião ou consentimento. Agora eu estava fazendo escolhas estratégicas, protegido por excelente assessoria jurídica e munido de evidências que garantiam a vitória. Saber que Matthew enfrentaria consequências abrangentes por sua traição parecia que a justiça finalmente estava sendo feita após meses de injustiça. Eu não estava apenas escapando de um casamento destrutivo. Eu estava garantindo que suas ações custariam a ele tudo o que ele valorizava mais do que nosso relacionamento. Poucos dias após o registro, as notícias do divórcio e suas causas subjacentes começaram a circular em nossos círculos profissionais e sociais com a velocidade de um escândalo. A combinação de sua demissão por peculato e o pedido de divórcio de sua esposa por adultério criou uma narrativa que pintou Matthew como profissionalmente incompetente e pessoalmente indigno de confiança. Ex-colegas que poderiam ter lhe dado o benefício da dúvida sobre sua demissão não puderam ignorar o padrão de traição revelado pelo processo de divórcio. Os convites sociais pararam de chegar. Oportunidades de networking profissional desapareceram e até mesmo conhecidos casuais começaram a evitá-lo em ambientes públicos. A destruição abrangente de sua reputação se estendeu além do nosso círculo imediato para a comunidade empresarial mais ampla, onde confiança e integridade eram essenciais para o avanço na carreira. Matthew queria trocar seu casamento estável por emoção e status elevado. Em vez disso, ele trocou toda a sua identidade social e profissional por gratificação temporária e vergonha permanente. Quando assinei os documentos finais que encerrariam legalmente nosso casamento, percebi que não se tratava apenas de divórcio. Tratava-se de reivindicar meu direito de viver autenticamente em vez de manter aparências que serviam a todos, menos a mim. Quando assinei os documentos finais que encerrariam legalmente nosso casamento, percebi que não se tratava apenas de divórcio. Tratava-se de reivindicar meu direito de viver autenticamente em vez de manter aparências que serviam a todos, menos a mim. Os meses que se seguiram passaram com uma rapidez surpreendente, como se o universo tivesse decidido acelerar as consequências que Matthew vinha evitando há tanto tempo. A primavera chegou cedo naquele ano, e com ela veio uma série de procedimentos legais que encerrariam este capítulo da minha vida com a finalidade que eu desesperadamente precisava. O julgamento criminal começou em março, exatamente 3 meses depois daquela devastadora festa de Natal. Eu escolhi comparecer como testemunha e não como vítima, querendo ver a justiça sendo feita com meus próprios olhos, em vez de ler sobre isso em artigos de jornal ou ouvir relatos indiretos de Rebecca. O tribunal parecia diferente do tribunal de família onde meu divórcio foi finalizado. Aqui, a atmosfera era mais formal, mais séria, carregando o peso da justiça criminal em vez da resolução civil. Matthew estava sentado à mesa do réu, vestindo um terno cinza mal ajustado que o fazia parecer menor e mais derrotado do que eu já o tinha visto. Foi-se o executivo confiante que antes inspirava respeito em salas de diretoria e reuniões sociais. O promotor apresentou as evidências de Walter com precisão metódica, construindo um caso que não deixou dúvidas sobre o roubo sistemático de Matthew. $200 mil em despesas fraudulentas documentadas ao longo de 8 meses de fraude deliberada. Cada extrato de cartão de crédito, cada recibo falsificado, cada relatório de despesas fabricado foi transformado em evidência com eficiência clínica. O réu usou sua posição de confiança para roubar seu empregador e, ao mesmo tempo, trair sua esposa e família. O promotor explicou ao júri: não foi um lapso momentâneo de julgamento ou uma única decisão ruim. Esse era um comportamento criminoso calculado e contínuo, criado para financiar um estilo de vida que ele não poderia manter por meios legítimos. O advogado de defesa de Matthew pouco pôde oferecer além de apelos por clemência com base na cooperação de seu cliente com as autoridades e no suposto remorso por suas ações. Mas era difícil demonstrar remorso quando as evidências mostravam um planejamento tão calculado e uma fraude deliberada durante um período tão longo. Eu assisti da galeria enquanto testemunha após testemunha depunha sobre as atividades fraudulentas de Matthew. Sandra subiu ao banco das testemunhas com compostura profissional, explicando sua investigação e as evidências que havia reunido sem revelar qualquer animosidade pessoal, apesar dos avanços inapropriados que havia sofrido. Walter testemunhou sobre as perdas financeiras da empresa e os danos ao moral dos funcionários causados pela quebra de confiança de Matthew.
Até mesmo alguns antigos colegas de Matthew testemunharam. A relutância deles é evidente, mas seu dever de honestidade acaba prevalecendo sobre a lealdade pessoal. A imagem que eles pintaram era de um homem que se tornou cada vez mais imprudente e arrogante, acreditando que sua posição o protegia das consequências. Quando o juiz pronunciou a sentença, 2 anos de prisão estadual, seguidos de 3 anos de liberdade condicional e restituição integral. As pernas de Matthew visivelmente cederam. O homem confiante que me humilhou publicamente em uma festa de Natal foi substituído por alguém que mal conseguia suportar as consequências de suas próprias escolhas. Cynthia sentou-se sozinha na última fila durante todo o processo. Uma sombra da mulher autoritária que orquestrou o que ela pensou que seria o triunfo de seu filho. Os meses desde aquela festa de Natal a envelheceram dramaticamente. Seu cabelo perfeitamente penteado ficou grisalho. Suas roupas caras pendiam frouxas em uma moldura que parecia ter encolhido de vergonha, e seus olhos, antes afiados, agora carregavam o olhar vazio de alguém que havia perdido tudo o que achava importante. Ela nunca se aproximou de mim durante o processo judicial, mas eu a peguei me encarando diversas vezes com uma expressão que misturava arrependimento com algo que poderia ser o reconhecimento de sua própria culpabilidade. A mulher que queria me substituir como esposa de seu filho, em vez disso, orquestrou a destruição de tudo que ela dizia valorizar nele. Meu divórcio havia sido finalizado semanas antes, com termos que superaram até mesmo as previsões otimistas de Rebecca. Mantive nossa casa, minhas economias para aposentadoria e meus bens pessoais, ao mesmo tempo em que estava completamente protegida da responsabilidade pelas dívidas criminais de Matthew. O acordo também incluiu disposições para a segurança financeira contínua que me permitiriam reconstruir minha vida sem estresse financeiro. Sair do tribunal após a sentença de Matthew foi como entrar na luz do sol depois de meses em uma caverna. O peso de suas mentiras, sua traição e seu comportamento criminoso finalmente saiu dos meus ombros. Eu não era mais casada com um homem que me enganava sistematicamente. Não era mais responsável por manter fachadas que protegiam sua reputação, não era mais cúmplice de um relacionamento construído com base na desonestidade. Sandra transformou sua investigação bem-sucedida em uma próspera carreira de consultoria. A fama de sua competência profissional se espalhou rapidamente pela comunidade de segurança corporativa, levando a ofertas de emprego de grandes empresas especializadas em detecção de crimes de colarinho branco. Sua combinação única de educação empresarial, treinamento investigativo e experiência comprovada em campo a tornou extremamente valiosa em um mercado onde as empresas estavam cada vez mais preocupadas com fraudes internas. Ela é provavelmente a investigadora mais procurada da região atualmente. Walter me disse durante um de nossos encontros ocasionais para um café, 3 empresas diferentes fizeram ofertas a ela, e ela está recebendo pedidos para falar em conferências do setor sobre investigações corporativas secretas. Sandra transformou o que poderia ter sido uma experiência traumática em avanço profissional, provando que inteligência e determinação podem superar até as circunstâncias mais desafiadoras. O sucesso dela também validou a fé de Walter em suas habilidades e sua decisão de confiar a ela uma tarefa tão delicada. A empresa de Walter não apenas recuperou os fundos roubados, mas também implementou novos procedimentos abrangentes de supervisão, projetados para evitar futuros desfalques. Sua gestão da crise se tornou um estudo de caso em governança corporativa eficaz, com publicações de negócios escrevendo artigos sobre sua abordagem inovadora para a detecção de fraudes internas. O conselho de administração elogiou unanimemente sua liderança, vendo o incidente como prova de seu comprometimento em proteger os interesses dos acionistas, independentemente de relacionamentos pessoais ou potenciais constrangimentos corporativos. Sua disposição em expor os crimes de Matthew, mesmo quando isso envolvia lealdade familiar, demonstrou o tipo de liderança baseada em princípios que atraiu tanto investidores quanto funcionários talentosos. Às vezes, fazer a coisa certa exige escolhas difíceis, refletiu Walter durante uma de nossas conversas. Mas proteger a integridade da empresa e de seus funcionários valeu o desconforto temporário de conduzir uma investigação que envolvia pessoas em quem confiávamos. Para mim, a percepção mais profunda não veio de ver Matthew receber sua punição, mas de entender o quão completamente eu havia recuperado minha própria vida. A mulher que estava naquele salão sendo humilhada publicamente havia sumido, substituída por alguém mais forte, mais sábia e completamente confortável em sua própria companhia. Matthew pensou que estava trocando de ideia quando escolheu Sandra em vez de mim, buscando juventude e emoção em vez de estabilidade e comprometimento.
Em vez disso, ele trocou tudo o que realmente importava: sua carreira, sua reputação, sua liberdade, seus relacionamentos familiares, sua segurança financeira por uma gratificação temporária que lhe custou todo o seu futuro. Ganhei algo muito mais valioso do que qualquer acordo ou vindicação. Eu redescobri minha própria força, minha capacidade de confiar em meus instintos e meu direito de esperar honestidade e respeito em todos os meus relacionamentos. Os meses de dúvida e confusão foram substituídos por clareza e confiança que me seriam úteis em qualquer coisa que viesse a seguir. De pé no estacionamento do tribunal após a sentença de Matthew, respirando o ar fresco da primavera como uma mulher completamente livre, percebi que aquele não era um fim. Foi o começo de uma vida construída na autenticidade em vez das aparências, na honestidade em vez da conveniência e no autorrespeito em vez das expectativas sociais. A justiça foi feita completamente e meu novo começo finalmente pôde começar. Se essa história de justiça e vingança deixou você na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Ashley revelou a verdadeira identidade de Sandra naquela festa de Natal, assistindo o mundo de Matthew desmoronar em tempo real. Qual foi seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias poderosas de mulheres retomando o controle. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum upload.